Depois do grande sucesso estrondoso de bilheteria do primeiro Five Nights at Freddy's, a sequência prometia arrumar os erros do primeiro filme, aprofundar a lore e finalmente entregar um filme que todos os fãs de longa data mereciam. A gente viu os trailers, viu os animatronics e a expectativa foi lá pra cima. Mas nem tudo que reluz é ouro. E o que a gente recebeu foi um filme lixo que infelizmente se perdeu no caminho e não soube terminar o que começou. O problema é que Five Nights at Freddy's 2 é um filme de duas partes, onde a primeira parte é muito boa, cheia de potencial, com uma atmosfera de terror e uma boa história. Já a segunda é um lixo completo que estraga o que era bom dele, o roteiro desmorona na mão da Blumhouse e vai tudo por água abaixo. No vídeo de hoje eu vou desabafar um pouco com vocês sobre como o filme do Five Nights at Freddy's 2 se perdeu no meio por final e por que a Blumhouse pode ter sido a grande inimiga dessa história. Uma porcaria essa frase também, pelo amor de Jeová. Vamos entrar em um consenso. O primeiro Five Nights at Freddy's é um ótimo filme, é um sucesso de bilheteria, não venha me dizer o contrário. Embora ele tenha algumas partes bem horrorosas, como aquelas partes que os animadores são amigáveis com a Abby e eles montam um ferrando forte no meio da pizzaria do nada. Elas pelo menos são cenas curtas que não criam tanto impacto no filme, são só mais cenas para aliviar a tensão do momento. Com isso, a Blumhouse se viu com uma mina de ouro em suas mãos, e a sequência foi rapidamente anunciada. Com o retorno do Josh Hutcherson, como é que fala o nome desse caba? Josh Hutcherson. Com o retorno de Josh Hutcherson, Elizabeth Lail e da diretora Emma Tammy, o que em tese era um bom sinal de continuidade para o filme. Com Five Nights at Freddy's 2 a expectativa foi gigantesca. Eles nos mostraram os icônicos Toy Animatronics, a Puppet e prometeram mergulhar de vez na mitologia do jogo, arrumar erros do primeiro filme e entregar um terror mais sombrio e com mais sustos. E vamos ser sinceros, os trailers são absolute cinema. A expectativa do filme foi lá pro máximo. O trailer tá maravilhoso, as cenas são perfeitas. E no dia 4/12 de 2025, o filme foi lançado no Brasil. Bom, o filme começa bem. A reintrodução dos personagens, especificamente do Mike e da Vanessa, e a forma como o novo inimigo é fogo. E a forma como o novo vilão é introduzido é realmente à altura do que a gente estava esperando. A cena do início com a Puppet segurando a Charlotte nos braços, meus amigos. Que cena linda! Cena maravilhosa. Desculpa o spoiler. Eu quero essa imagem de papel de parede no meu computador. Por um momento você assiste o filme e você pensa, é isso. Eles acertaram o tom. Esse filme vai ser melhor que o primeiro, eu tenho certeza absoluta disso. Esse filme já tá perfeito desde o início dele já desbancou o outro filme, já tá muito melhor que o outro. Aí a Abby encontrou a Toy Chica. Bom, aqui nessa parte já começa o meu ódio e as críticas para esse filme. O primeiro maior ponto de crítica é a sensação de que a história original foi se perder em favor de um roteiro que não se sustenta, ele não explica nada, ele não sei, ele é muito estranho. Bom, vamos começar explicando o porquê que esse filme é ruim. O Mike é um idiota do início ao fim. As decisões que o Mike toma nesse filme me causa uma frustração que eu acho que ela consegue correr mais rápido que um motor V8 biturbo de um Fórmula 1. O Mike desse filme, ele é um maldito. Eu tô me segurando para não xingar. A mulher que salva ele no primeiro filme e que ele acredita em tudo que ela fala, aqui nesse filme se prova o contrário. Porque, em resumo, o Mike desse filme, ele é um idiota.
E o tratamento que essa mulher me tem nesse filme inteiro, eu juro que se eu fosse essa mulher, eu deixava o Mike se ferrar na primeira oportunidade que a Abby se encontrasse com a Toitica. Simplesmente a mulher que ajudou ele em boa parte do segundo filme e em quase tudo do primeiro filme, aqui ele simplesmente não acredita nela, fala que ela é louca, mas ele acreditava de ai, meu Deus, que furo de roteiro do Coreia. Falando em furo de roteiro, esse filme tem bastante disso. Eu vou falar alguns que eu percebi, mas provavelmente teve mais que a crítica percebeu. Além do protagonista, que é o Mike, ser um completo idiota, animal, o filme, ele peca em muita coisa básica do universo de Five Nights at Freddy's, inclusive em mecânica que o próprio filme coloca pra gente ver e explica tudo no filme, eles simplesmente ignoram. Quer um exemplo? A regra do limite de distância dos animatronics. Os animatronics, assim que pisam o pé fora da pizzaria e ficam muito distantes, eles começam a falhar e desligam. Correto? Correto. Isso foi falado lá pra Puppet, quando a Vanessa entra na pizzaria. Ela falou isso pra ela. Tá no filme. Isso tá no filme. Até que chega os animatronics do primeiro filme na casa do Mike e ajudam o Mike a se livrar dos toys. Aí me pergunto, e o controle de distância? Cadê o controle de distância? Cadê a física, galera? Ah, mas o controle de distância dele podia estar desligado. Esses animatronics, eles não têm controle de distância, não. Se fosse assim, então como é que eles conseguiram falhar no sistema de controle de distância depois que os toys foram destruídos? O filme não explicou isso. A Puppet ligou, a Puppet ligou remotamente o treco. Como que a Puppet ligou remotamente um bagulho que precisa de senha, que ela não sabia a senha? E outra, o Mike ele mora do lado da pizzaria porque em diversas vezes o filme tem falhas de sequência entre as cenas e tem falhas como essa do final do filme que me deixa entender que o cara mora do lado das duas pizzarias. Ele dá 3 passos e a pizzaria tá ali, porque não faz sentido. Não faz sentido, a distância não bate, o horário entre as coisas não bate. Os bichos saírem da pizzaria com controle distanciativo, chegar na casa do outro, que é lá do outro lado do mundo, sem dar nada, e só quando eles têm uma luta Dark Souls lá, o negócio funcionar, isso não faz sentido. E um outro ponto é a função dos próprios animatronics. Nos jogos é dito que os animatronics são menos agressivos com crianças e são mais com adultos ou com pessoas de uma certa idade para cima, mas eles atacam ambos, independente se é criança, adulto, velho, cachorro, papagaio, pique, independente, eles atacam. Eles só são menos agressivos com uns e são mais com outros, mas ele ataca todos. A partir do momento em que a Blumhouse coloca os animatronics como bonzinhos por alguns momentos de tela, já não faz sentido, já perde completamente a lógica de FNAF, na minha opinião. FNAF nunca vai ser esta coisa amigável. FNAF é tudo de ruim, menos isso. Menos isso. Uma outra coisa que me incomoda bastante nesse filme é o Michael. Isso, fala errado mesmo. É o Michael e o Henry. Porque a aparição deles é por muito pouco tempo e não ajuda em quase nada para a história. Principalmente o Michael. A aparição do Michael não muda nada na história. Ele aparecer e ele não aparecer não muda nada, não muda absolutamente nada. O Henry podia ter mais aproveitamento de tela, pois a sua única aparição foi por cerca de 5 minutos ou até menos, e foi só para ele falar aonde é a pizzaria e entregar a caixa de música da Puppet. Depois disso, ele desaparece do filme inteiro e tchau. Era uma vez Henry
Não tivemos orçamento para pagar o ator. A mesma coisa se diz do Michael. O Michael simplesmente aparece para matar 3 aleatórios, para liberar a Puppet que estava no restaurante, para simplesmente aparecer no final do filme, para criar um final horrível, um final de filme de novela, para ele no final tentar fugir, tomar um soco e desaparecer do filme inteiro. Esse é Michael, senhoras e senhores, filho de William Afton, tomou um soco e morreu. A sensação que eu tenho é que eles só foram inseridos na história só para poder gerar hype, igual foi o William no primeiro filme. Só que a diferença é que o William, ele aparece desde o início do filme com aquele nome falso e no final do filme com o traje do Spring Bonnie lutando contra o Mike. Ou seja, para o final do filme acontecer, ele teria que enfrentar o William. Ele não poderia ser ignorado, senão o final seria completamente outra coisa. Já no segundo filme, eles podem simplesmente ignorar o Michael. O Michael é completamente ignorável, esquecido e muito mal utilizado nesse filme. O Henry pelo menos tem algum impacto na história, mas embora seja um impacto ridículo de minúsculo, ele tem um impacto pequeno na história. O Michael não. Uma coisa que eu vi na história desse filme é que ele tem um leve foco no que diz a Puppet contra os 8 ferrando animatronics da pizzaria remotamente. A Charlie fez curso de rede, senhoras e senhores. Mas no fim do filme, o que aconteceu foi que do nada aparece Michael Afton controlando os mesmos 8 animatronics que a Puppet estava controlando, sem nenhuma explicação. O filme seria 1000 vezes melhor se no final eles conseguissem colocar uma cena, estender 15 minutos que seja do filme, só para colocar o Michael indo na pizzaria e colocando um acesso para ele controlar os animatronics no fim, ou se o próprio Henry tivesse aparecido no final controlando os animatronics que salvaram o Mike, em vez dos animatronics terem ido por conta própria. O final continuaria sendo lixo, continuaria, mas seria muito melhor do que foi. Faria até mais sentido se no final a Puppet ainda continuasse controlando os animatronics e o Michael não tivesse aparecido. Eu sinto que o Michael nem era para ter aparecido no final do filme. Ele apareceu porque a Blumhouse quis. E é justamente nesse ponto do filme, nesse final horrível, nesse final estúpido, nesse final burro que a Blumhouse fez, que o filme que eu começo a olhar pro filme de uma outra maneira. As cenas que eram boas começam a ficar aceitáveis. O final fica uma porcaria. Eles conseguiram fazer uma história boa e da metade pro fim conseguiram estragar tudo que era bom. O maior problema é que Five Nights at Freddy's 2 se torna menos um filme com uma história boa e mais uma série de easter eggs e provocações da lore, fanservice e não sei o que, só para os fãs ficarem ali felizinhos, não sei o que. Eu não quero easter egg, eu quero uma história boa de Five Nights at Freddy's. O fanservice desse filme deixa de ser ignorável igual o primeiro filme e fica chato e insuportável. No final das contas, Five Nights at Freddy's 2 é uma oportunidade perdida. Começa com promessas de ser melhor do que seu antecessor, mas se transforma em um exemplo clássico de como a pressão de um estúdio pode sabotar um projeto. A Blumhouse nos deu um final lixo e um filme que tinha tudo para ser ótimo, mas escolheu ser apenas lucrativo. E aqui estou eu, esperando eles lançarem a porcaria do Five Nights at Freddy's 3, que depois desse filme eu já tô sem nenhuma esperança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda que esse filme ele é um lixo? Você concorda que a Blumhouse podia ter feito melhor de Five Nights at Freddy's 2? Esse filme é uma porcaria, não vamos dizer o contrário não, pelo amor de Deus. Se você tiver uma opinião diferente da minha ou você concorda comigo, só deixa seu comentário aí embaixo, dá like aí no vídeo. O canal não é para ter esse tipo de
de vídeos, mas eu me senti na necessidade de fazer. Eu não podia guardar isso pra mim. Eu tenho que falar o quão lixo é esse filme. Eu vou ficar quieto porque eu já tô ficando estressado de novo. Enfim, deixa like, se inscreve aqui no canal. Aqui você vai encontrar mais gameplay, vídeos tutoriais, essas coisas. E se o terceiro filme de Five Nights at Freddy's for ruim, eu volto a fazer esse tipo de vídeo aqui se vocês quiserem. Eu sou o Heitor e até a próxima.